tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil. Hoje vamos perceber qual é o papel das universidades quando se fala em dinamização da região onde se inserem. Vamos perceber que para lá das quatro paredes de uma universidade há saberes que ultrapassam a parte técnica, a parte teórica, a parte académica e junto das populações promovem o seu próprio crescimento. Para já, começamos com notícias positivas. A primeira tem a ver com um filme que vai ter estreia marcada já na próxima quinta-feira. Francisco Manso é o nosso primeiro convidado desta tarde, o realizador do filme que tem estreia marcada já na próxima quinta-feira. Francisco, obrigada por estar aqui e obrigada por realizar um filme em honra, posso dizer isto, aquele que é um dos meus grandes heróis e acho que é dos grandes heróis nacionais e muitas vezes completamente esquecido por Portugal, pelos portugueses e pelo resto do mundo. Aristides Sousa Mendes. E injustamente esquecido. O filme inspira-se num momento da vida de Sousa Mendes, quando era cônsul em Bordeaux, em 1940, portanto houve aquele avanço fulminante do exército alemão, do exército nazi, e as pessoas fogem para Bordeaux e aquilo torna-se um caos. E são milhares e milhares de pessoas a pedir vistos, a única forma, já não havia outro sítio para onde ir. E o Sousa Mendes, que era um homem, enfim, conservador, católico, e toma uma decisão que contraria uma ordem do governo de Salazar, que era Presidente do Conselho de Ministros na altura, não é? E Ministro dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, que é a famosa Circular 14, que impedia que ele pudesse dar vistos, nomeadamente a judeus. E ele, ao fim de uns dias de reflexão, toma a decisão de dar os vistos, porque ele percebia que aquelas pessoas não tinham saída possível. E eu acho isso extraordinário. Quer dizer, uma pessoa que põe em risco tudo, a vida dele, a vida da família dele, o futuro dele, aliás foi isso que aconteceu, para salvar milhares de pessoas que ele não conhecia de lado nenhum, acho extraordinário. Exatamente. Muita gente faz a comparação a Schindler e tanta gente conhece a famosa história da lista de Schindler. Notar que Aristides Sousa Mendes salvou 30 vezes mais pessoas. Ele salvou 30 mil pessoas, enquanto que Schindler, com todo o mérito também, exatamente, salvou basicamente os trabalhadores que estavam na sua fábrica. Mas este homem, de facto, que morreu sem um único fato, e o Francisco dizia-me isto, na sua pesquisa, descobriu que ele morreu sem nada. Sem nada. É incrível, porque quando ele volta a Portugal, portanto, em julho, depois de demitido por ordem de Salazar, impedem-no de continuar a exercer a sua função diplomática. Impedem-no de poder exercer a advocacia. Inclusive, tiram-lhe a carta de condução, que ele tinha tirado fora de Portugal. E portanto, isto é incrível. Isto é acabar com uma pessoa, só que aquilo foi de tal maneira que não foi só ele, foi a própria família. Portanto, a perseguição, que é uma perseguição que se arrastou por muitos anos. Ele acaba, de facto, na miséria, sem nada, não é? E acaba por ser, quando morre, vai envolto num traje dos franciscanos, o que é inacreditável. E é impressionante ver como é que este homem, que foi um herói, e em muitos países do mundo é um herói, de facto, como é que este homem, só 13 anos depois do 25 de Abril, é que começa o processo de reabilitação dele na Assembleia da República. Exatamente. 17 anos depois da morte de Salazar. Portanto, digamos que quem desobedece, às vezes, quem pensa pela sua cabeça, sofre as consequências. Mas depois... Mas ainda bem que há pessoas assim. Sem dúvida. O mundo será muito melhor com pessoas assim. E o mundo precisa de ouvir falar de Aristides de Sousa Mendes e por isso mesmo, Francisco, mais uma vez obrigada. A estreia é amanhã, mas a estreia está então marcada para a próxima quinta-feira. É sem dúvida um filme a não perder. Leve os seus filhos porque há pedaços da história de Portugal que se calhar não chegam aos nossos miúdos e que devem chegar. Se calhar através de um filme é mais fácil dizermos às nossas crianças quem é que foi e o que é que representa o Aristides Sousa Mendes. Pois, sem dúvida. Eu acho que hoje em dia não, já é uma coisa de algum tempo esta parte. A força da imagem é muito grande, não é? E as pessoas são muito influenciadas, e sobretudo os jovens. E, portanto, eu acho que é uma obrigação nossa, inclusivamente porque estes trabalhos, como sabe, em Portugal são feitos com apoio de dinheiros públicos. Exatamente. E, portanto, acho que faz todo o sentido que também possamos fazer filmes
que falem sobre a nossa história e sobre grandes momentos da nossa história. Este é um deles. Sem dúvida. Com interpretações do Vítor Norte, Carlos Paulo, Leonor Seixas, São José Correia, um elenco de luxo, com a assinatura do Francisco Messa e também do João Correia. Portanto, fica aqui esta primeira boa notícia para esta semana. Depois uma outra para todos aqueles que não dispensam a sua bica. Eu digo bica porque é este o termo técnico quando se fala em café, é o termo mais popular quando se fala em café em Lisboa, e o USA Today, um jornal, colocou Lisboa como uma das 10 melhores capitais do mundo para se beber um cafezinho. Eu achei muita piada a notícia e, de facto, tomar um café é uma atitude cultural, não é? Não é só o tomar o café, é o que permite à volta disso. Permite observar pessoas, permite ver espaços fantásticos, que às vezes nós nem temos muito tempo que passamos nesta vida tão agitada, e permite, inclusivamente, fruir, por exemplo, espaços exteriores. Hoje em dia, aliás, o artigo cita um sítio que eu acho lindíssimo, que é o Mirador São Pedro de Alcântara, e que é extraordinário. E que finalmente está reabilitado. E que finalmente está reabilitado. E que é muito interessante. Por exemplo, uma pessoa estar ali e tomar um café. É, de facto, fantástico. Exato. E... ou como ele também refere, a senhora que fez o artigo também refere a Brasileira. A Brasileira, não é? Que é outro sítio extraordinário, não é? E já com outras características e com uma multidão que se cruza e tal. E portanto, eu acho que esse prazer é maior quando se está em sítios bonitos, com história, etc. E como a nossa autoestima anda tão por baixo, nos tempos que correm, eu acho que estas pequenas notícias que mostram que, apesar de tudo, o país tem, e neste caso Lisboa, tem... enfim, tem locais onde as pessoas possam estar, possam fruir, possam conversar. É algo que me chamou a atenção, porque eu gosto dessa ideia de mostrar a cidade, porque de facto a cidade é muito do que nós somos, não é? E podemos muito fazer a história de uma cidade através dos seus cafés e da própria Europa. Claro, já há quem defenda, não é? Claro. Que os cafés da Europa, e é pena em Lisboa, fantástico sobre a Europa. E é pena em Lisboa que tínhamos cafés lindíssimos que desapareceram. Sem dúvida. Alguns deles, não é? É uma pena. Eu me recordo bem de alguns. Aqui fica então esta nota, quem sabe, Francisco, em breve, um olhar sobre um café mais famoso num dos seus próximos filmes. Da última vez que cá estivemos, falou-nos de um filme com banda sonora deste senhor, que vamos falar agora. Nuno Maló está candidato a um prémio, nomeado para a categoria de melhor música original, para uma longa-metragem dos Hollywood Music and Media Awards 2012. Já trabalhou com o Nuno? Já e gostei muito. Ele é excepcional, é muito criativo. Ele fez um curso em Los Angeles já há bastante tempo. Ele foi para Los Angeles e vive lá. E, portanto, ele rapidamente se afirmou e rapidamente começou a trabalhar na publicidade e começou a ser conhecido. Aliás, ele em 2011 ganha o Prémio Internacional de Crítica também nos Estados Unidos da América. Nós demos aqui também essa boa notícia. Não, mas que é muito bom, não é? Sem dúvida. E, portanto, digamos que isto não é um acaso, não foi um acaso. Porque o facto é que ele está nomeado este ano e vai concorrer contra obras como o Skyfall, por exemplo, este último filme do James Bond, ou sei lá, aquele... O Lincoln do Spielberg. E, portanto, não há dúvida que é um talento consolidado. E acho que daqui para a frente vai ser sempre a subir a carreira dele, não tenho dúvida nenhuma. Sem dúvida. Se calhar conhecemos pelo filme, pela banda sonora que ele compôs para o filme Amália, é sem dúvida dos mais notáveis também. Aliás, aqui o prémio de 2011 acho que tem a ver com a Amália. Foi para o prémio, para o filme Amália. Portanto, vamos ficar à espera. No dia 15 de novembro teremos também as nossas atenções colocadas mais uma vez, porque eu acho que hoje toda a gente vai estar a olhar um pouco para os Estados Unidos, os resultados das eleições, mas vamos esperar por esta votação que no dia 15 de novembro poderá dar mais um prémio ao nosso Nuno Maló. E para terminar, as iluminações de uma companhia extraordinária, chama-se Companhia Maior do CCB, eu já fiz uma reportagem sobre esta companhia, é extraordinário o talento que estas pessoas demonstram ter e não têm qualquer constrangimento em provar que mais vale tarde do que nunca, não é? Eu também acho. Não, e a idade só atinge as pessoas quando elas não são perseverantes, quando abandonam um determinado percurso. Eles são cerca de 2 dezenas de pessoas, todas com mais de 60 anos. São cerca de 20, sim. Aliás, eu comecei a conhecer essa companhia, não conheço, enfim, muito por dentro, mas comecei a conhecer através da Iva Delgado, que é uma pessoa que eu gosto muito. E porque fiz um filme sobre o general Humberto Delgado. Exatamente. E foi a Iva Delgado que comentava, chamava-se Meu Pai Humberto Delgado. E sempre achei muito curioso,
porque ela tinha sempre aquele rigor dos horários, percebe? E ela seguia aqueles ensaios tudo com muito, muito cuidado. E, de facto, é um grupo profissional. E o que é extraordinário é isso, é que, como eles fazem peças, esta, por exemplo, tem coreografias exigentes, não é? De movimentação. Quer dizer, para pessoas que têm na casa dos 70 anos, em média, se calhar, é fantástico, não é? E, portanto... Esta cara, como diria o outro, não me é estranha. Parece-me ser a Manuela de Sousa Rama, que foi cara de... Fez cá grandes programas na RTP. Exatamente, colega aqui na RTP, que agora está a acumular, digamos, uma mais-valia, mais uma ferramenta no seu currículo, porque, de facto, aquela ideia de que a idade da reforma está imposta por lei é uma coisa que me enerva um pedacito. Eu acredito que o Francisco também. Claro que sim, mas eu acho que neste caso até é mais extraordinário, porque eu até tinha visto esse artigo e referem a idade de uma senhora que, aliás, a idade das senhoras não é para revelar, mas enfim... eu não me importo nada. Mas pronto, neste caso acho que merece pelo significado, que é a mãe da Clara Andermatt, a Dona Andermatt. Exatamente. Que é uma senhora com 87 anos, 86 anos. 87, exato. Que é extraordinário e que vai fazer um solo de bailado. Apoia-se numa cadeira, mas, quer dizer, mas é extraordinário e a coragem que é preciso ter, não é? Claro. A força interior para se libertar desta vida normal, da pessoa normal e optar por ser um ator maior. Um ator maior, exatamente. A peça está em cena no pequeno auditório do Centro Cultural de Belém. Hoje ainda pode ver e insere-se no Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações. Eu acho que não há maneira melhor de terminarmos este nosso espaço, Francisco, falando destas pessoas maiores e destes maiores talentos que andam por aí muitas vezes escondidos debaixo da prega da idade, como se fosse uma vergonha, muito pelo contrário, não é? Francisco, muito obrigada. Obrigado. Amanhã, então, antes estreia no São Jorge e depois estreia um pouco por todo o país este Aristides de Sousa Mendes, o cônsul de Bordeus, com muita expectativa. Lá estaremos para ver este filme e muitos parabéns, Francisco, por ter trazido para a ribalta este nosso grande herói português, o cônsul de Bordeus. Nós por aqui vamos, com a ajuda dos nossos convidados e parceiros, perceber afinal qual é o papel que as universidades têm nos dias de hoje quando falamos em dinâmica de região. Connosco temos já os nossos parceiros, convidados desta tarde de 6 de novembro, em que vamos falar sobre o papel de dinamizadores de uma região das universidades. Várias universidades convidadas e começo pela universidade que num dos últimos relatórios da Comissão Europeia sobre a relação das universidades e o crescimento regional refere o caso da Universidade de Aveiro como exemplo de boas práticas. Por isso mesmo, o pró-reitor e professor nesta universidade, Artur Rosa Pires, está hoje connosco. Olá, Artur, muito boa tarde. Obrigado por juntar a nós e, obrigado, no fundo, esta referência que, olhando para a universidade, dá-lhe esta dinâmica de reinventar a universidade enquanto espaço de cidadania. E é curioso como até há, se calhar, 3 ou 4 décadas, era ainda quase um espaço de uma elite e hoje em dia, em pleno século XXI, é impossível olhar para a universidade dentro das suas 4 portas ou dos 4 portões. Temos mesmo de olhar para a universidade como estrutura da sociedade civil. Sem dúvida. Embora a Universidade de Aveiro, que é mais recente, foi criada em 73, desde o seu início teve uma fortíssima relação com a região. As 3 áreas mais importantes da Universidade de Aveiro, mais conhecidas, a eletrónica, e é curioso, a eletrónica e telecomunicações, começou a existir e a desenvolver-se porque havia em Aveiro um polo de investigação da PT. A segunda área mais importante, cerâmica e vidro, começou porque existia em Aveiro uma bacia empresarial ligada à cerâmica e ao vidro. E a terceira área, a área do ambiente, começou pelos recursos naturais da região. Portanto, as 3, quer a nível de investigação, a nível de dinâmicas empresariais e das características dos recursos naturais, foram 3 áreas mais importantes. Claro que a Aveiro tinha uma outra área da educação, onde também foi bastante inovadora, que também desde sempre se afirmou, mas mais de interesse nacional. E depois a Aveiro fez uma estratégia que eu chamo dual, porque começou desde sempre consciente de que tinha que se afirmar a nível de prestígio internacional, portanto tinha que ter investigação de prestígio internacional, sem deixar
de fortalecer e de inovar na sua relação com a região. E, portanto, ela manteve estas duas circunstâncias e hoje é reconhecida e também permanentemente inovou na forma como se relacionou com a região, e esta menção do documento da DG Desenvolvimento Regional é para nós um orgulho, que é o reconhecimento de um trabalho que foi desenvolvido com muito empenho, com muito entusiasmo e com muita convicção. E com bons resultados. E com bons resultados. E é curioso como é que há cerca de 40 anos a Universidade acaba por se integrar na dinâmica que já existia, proporcionando assim um maior crescimento. Eu acho que esta é, de facto, nunca esquecendo, obviamente, a missão fundamental para a qual as universidades existem, o conceito da educação, se calhar a educação não formal, a tal que ultrapassa os portões da universidade. O mesmo acontece com a Universidade Católica Portuguesa, neste caso na cidade do Porto. O professor de Inovação e Empreendedorismo, Eduardo Luís Cardoso, secretário da Sociedade Civil. Olá, Eduardo, boa tarde. Obrigado por juntar a nós. Acredito que, de facto, é pertinente falarmos nos dias de hoje do papel das universidades. E hoje falamos só das universidades, porque temos já alguns telespectadores a perguntar se falaremos dos politécnicos ou de outro tipo de ensino, chamemos outro tipo de ensino superior. Não, vamos falar especificamente hoje das universidades, até porque estamos a preparar um trabalho só sobre o ensino politécnico. Mas perceber, Eduardo Luís Cardoso, numa época em que por vezes sentimos que também a parte económica e financeira das universidades está a ser abalada, tem contudo uns recursos absolutamente extraordinários quando falamos de pessoas, sendo elas investigadores, docentes, alunos, etc., não é? Sim, pessoas e conhecimento, não é? Conhecimento que a universidade deve ser capaz de, por todas as razões, por razões que lhe são intrínsecas e pelas razões de inserção, neste caso regional, nacional, deve ser capaz de conseguir valorizá-lo, de conseguir transportá-lo para a sociedade de diferentes formas, certamente, mas de conseguir que esse conhecimento se traduza em benefício social, desde logo no contexto mais local, regional. Embora, como disse o meu colega, a universidade tem que ter esse caráter universal, não é, de universidade, e ser capaz de se poder confrontar com o que são os referenciais internacionais de educação, de investigação e de relacionamento com a sociedade. Mas é curioso, porque com os exemplos que o Artur Rosa Pires começou por enumerar, a universidade acaba por olhar para o envolvente, o meio envolvente e quase que oferecer ferramentas para desenvolver exatamente aquilo que ali está, Sim. ou seja, empreendedorismo, literalmente, Sim. não é? Pode acontecer exatamente o contrário, ou seja, a comunidade pode começar a pedir à universidade para desenvolver ferramentas para trabalhar outras competências. Sim, sim, julgamos que a universidade, enfim, procuramos, no nosso caso, procuramos estruturar canais de comunicação, quer com as entidades públicas, quer com as entidades mais do setor empresarial, quer com as pessoas em conjunto, enquanto sociedade. Mas, na verdade, tanto podemos ter, digamos, inovação que parte do conhecimento existente na universidade, como a universidade deve ser capaz de responder a solicitações do exterior e estar atenta, naturalmente, ao que são as necessidades, até porque é a partir das necessidades que muitas vezes, ou tipicamente, os projetos de desenvolvimento se devem estruturar, não é? Devem se estruturar em torno de necessidades e não faltam necessidades para serem identificadas, caracterizadas e mobilizarem os nossos recursos. Não é? A Universidade Nova de Lisboa também está connosco, através do seu diretor adjunto da Nova School of Business and Economics, Daniel Traça. Muito boa tarde. Obrigado por juntar a nós. Isto que o Eduardo Luís Cardoso acaba de dizer tem tudo a ver com o facto da Universidade, e neste caso da Nova, encontrar o seu próprio papel na comunidade, respondendo muitas vezes a uma série de carências da própria comunidade às quais o Estado já não consegue responder. Ou seja, com este recurso extraordinário, o saber, portanto, o conhecimento, e os próprios alunos e docentes e pessoal em geral da universidade serem ativos na edificação positiva da comunidade onde se inserem. Obrigado pelo convite. Eu acho que esse é um primeiro fundamental, mas eu acho que para nós o que é mais importante, obviamente que isso é importante, mas a nossa função fundamental é com os nossos alunos. Eles é que são. E a forma como nós vemos é que este nosso papel para os nossos alunos passa exatamente por isso. Quer dizer, ou seja,
nós fazemos a mesma coisa, mas visto de outro modo. Porque, no fundo, o ponto que levantou há bocadinho é importante. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade, numa crise estrutural enorme. Quer dizer, nós em Portugal estamos a vivê-la, vive-se por essa Europa fora. Quer dizer, esta incapacidade do Estado de responder às necessidades da sociedade à nossa volta é um problema que está para ficar. Aliás, está-se a falar disto todos os dias em Portugal. E, portanto, para uma universidade que está a formar as pessoas que vão ser os líderes das empresas, do Estado, de todos esses grupos, é preciso preparar os alunos para serem capazes de responder a esse dilema. E só se consegue preparar os alunos para serem capazes de responder a esse dilema se logo desde o princípio trabalharmos com eles, com as comunidades à nossa volta, com as pessoas que estão à nossa volta, se fazê-los sair das quatro paredes, de aprender 2 ou 3 equações e 2 ou 3 modelos, para perceber, não, isto são modelos, mas o que é que isto quer dizer na vida das pessoas? Qual é que é a realidade? Eu cresci num determinado ambiente e fui ao liceu e fui bom aluno, e agora, e como é que cresceram as pessoas à nossa volta? E, portanto, nós temos, o nosso grande esforço de envolvência na sociedade tem a ver com esta necessidade, com esta visão que é preparar os nossos alunos para, do ponto de vista individual, do seu próprio modelo de vida de felicidade, do ponto de vista profissional, com as organizações com quem vão trabalhar, e do ponto de vista de cidadãos que eles vão serem mais fortes, porque aliam toda esta formação teórica que nós damos tradicionalmente a toda esta visão que é de uma sociedade que está em mudança constante e à procura de respostas que têm que haver dentro de cada um de nós. Obviamente que isto, na prática, o que é que dá? Dá que nós temos uma série de iniciativas, das quais podemos falar depois, temos uma série de iniciativas em que o resultado prático é toda a comunidade ali à volta da nossa faculdade beneficia do tal conhecimento, da tal experiência, de tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, é dar e receber. É um dar e receber que se passa aqui, mas no fundo a sociedade civil e as parcerias são exatamente isso. Nós damos e recebemos ao mesmo tempo. Aliás, Daniel, esteve há pouquíssimo tempo na abertura do ano letivo de voluntariado do grupo de núcleo de voluntários da Nova, da School of Business and Economics da Nova, e era curioso como é que, sendo alunos ligados à questão dos negócios e da economia e das finanças, eu lancei logo ali aquela primeira provocação no sentido de afinal, no meio de tanta crise financeira, as respostas se calhar vêm das pessoas que lidarão em breve com estes problemas, mas que se calhar encontrarão outras respostas que não os números. Claro que sim. Quer dizer, mas no fundo uma grande parte da crise que nós vivemos hoje tem a ver exatamente com o facto de muitas das pessoas que estão nestas posições de liderança terem todo o conhecimento técnico, mas não saberem qual é que é a realidade. Exatamente. E portanto nós precisamos de preparar os nossos alunos, que vão ser os que vão fazer essas funções daqui a uns tempos, com essa formação. Por exemplo, o ano de voluntariado, nós tentámos fazer isto numa série de dimensões. Uma é a questão do voluntariado, que começámos com uma organização dos alunos, que é o Nova Voluntária, que os próprios alunos se organizam e trabalham com todas as organizações à volta, organizações de solidariedade social, juntas de freguesia, tudo isso. Os próprios alunos se organizam e trabalham com essas organizações. Até agora lançámos uma cadeira, que é uma cadeira incrivelmente inovadora, que é uma cadeira que nós chamamos de desenvolvimento pessoal, que é uma cadeira que o objetivo é desenvolver as competências dos alunos e o método de aprendizagem dessa cadeira é o estarem envolvidos no estágio voluntariado ao mesmo tempo. Exatamente. Ou seja, estão a fazer o estágio, estão a contribuir à comunidade e ao mesmo tempo estão a refletir eles próprios sobre o que é que isso significa para eles e como é que eles no futuro vão se tornar melhores profissionais porque têm essa experiência. Portanto, isto para nós é muito transversal e tem a ver com o conceito fundamental que é preparar pessoas que vão ter responsabilidades sobre um mundo que vai ser fundamentalmente diferente daqui a 10 anos daquilo que ele é hoje. Sem dúvida. No fundo, pessoas mais bem preparadas para tudo aquilo que possa aparecer depois da universidade ou ainda durante este período académico. Maria João Vargas Muniz é professora no ISPA e esta cadeira de Psicologia Comunitária pode levantar aqui algumas questões e começaria precisamente, Maria João, boa tarde e obrigada por se juntar a nós, por explicar, acima de tudo, o que são... O que é que investiga quando falamos em parcerias comunitárias e intervenções preventivas? Estamos a falar disto mesmo, deste trabalho que pode ser feito em prol da própria comunidade, melhorando o próprio ser que trabalha esta parceria, não é? A psicologia tradicionalmente está orientada para resolver problemas, para procurar encontrar junto de grupos ou pessoas, grupos e organizações resolver situações de problemas normalmente graves. E aquilo que nós procuramos fazer é atribuir à psicologia uma dimensão mais proativa de formulação da política pública. Hoje não é possível formular política pública inovadora se não estiver apoiada em ciência, porque a complexidade
os interfaces que os problemas sociais hoje nos colocam implicam que realmente nós temos que pensar a partir dos resultados ou da prevalência de um determinado problema. Vejamos, por exemplo, o exemplo da violência doméstica. Há 30 anos era um tema que não existia. Foram as universidades que colocaram este tema, às vezes dizem que é uma moda, não. Tornaram, a partir da ciência, criaram uma centralidade, uma visibilidade de um fenómeno que o tornaram incontornável. Isso em parceria também com todos os organismos internacionais. Portanto, e o papel das universidades tem sido, e é cada vez mais, o papel de trazer, através dos trabalhos de investigação que faz, e antecipar novos problemas sociais. E é esse o trabalho em que temos investido, e é isso que é a essência da psicologia dos nossos dias. É procurar responder aos problemas, às situações complexas que as populações, as comunidades e os grupos vivenciam. E quando um jovem integra esta licenciatura ou este mestrado, porque o ISPA tem estas duas opções, ainda durante a sua formação, e isto para estabelecer aqui um paralelo com aquilo que já foi dito, enquanto faz a sua própria formação, está já com capacidade para estar no terreno, para fazer esta identificação, para apresentar soluções? Sem dúvida. O trabalho que nós fazemos em parcerias com organizações na comunidade, por vezes a psicologia fala-se muito de laboratórios, a existência de uma psicologia de laboratório. Aquilo que nós temos procurado transformar também é, para além desses laboratórios, criar laboratórios na comunidade, contextos alternativos, redes de parceria com outras organizações, de forma que os alunos não só participem nas linhas de investigação, como também ativamente colaborem com grupos na comunidade, no apoio à integração, por exemplo, de pessoas com experiência pessoal de doença mental, e como é que os profissionais trabalham no apoio à integração, não só na observação dos sintomas e dos problemas, mas na sua integração comunitária. É uma profissão totalmente renovada. Como é que os profissionais, e essa tem sido uma área que eu me tenho dedicado, podem trabalhar como objeto de estudo sobre o desenvolvimento de parcerias comunitárias, como um novo nicho de oportunidade de trabalho, não só como serem a cola do desenvolvimento das comunidades. Como é que os profissionais podem reencontrar nichos e apoiar os grupos na comunidade, na sua autodeterminação e no seu, que aparece esse termo muitas vezes em inglês, mas já existe uma tradução para o português, que é o empoderamento. As pessoas poderem agir em seu próprio nome, agir em seu próprio nome e criarem uma consciência de que podem e devem desenvolver e ter uma palavra a dizer sobre aquilo que lhes diz respeito. E essas redes e movimentos das próprias pessoas, os sobreviventes de violência e de abusos sexuais, isto aqui para falar de temas concretos e difíceis, pessoas que viveram e vivem com problemáticas de saúde mental grave, jovens que vivem em contextos extremamente vulneráveis. Como é que todos os grupos em situações ou que tenham uma dificuldade ou uma situação problemática podem ultrapassar de forma proativa as dificuldades que vivenciam. E o abrir as portas das universidades muitas vezes dá algumas destas respostas, é muito curioso, não é? Dá, portanto, da nossa experiência também, enquanto talvez por sermos uma universidade, digamos, pequena, temos talvez a felicidade de poder colaborar entre diferentes áreas de saber e diferentes faculdades em projetos que podem ser ilustrados como, por exemplo, o Diagnóstico Social do Porto. Portanto, contribuímos para um levantamento sistemático de necessidades e de problemas com caracterização dos parceiros que podem ser relevantes para a resolução de problemas em várias dimensões, com contributos de diferentes áreas de conhecimento. O exemplo do voluntariado também como instrumento recíproco, como dizia o Daniel Traz, como instrumento recíproco de dar e receber, em que nós temos um programa transversal a toda a universidade, liderado por uma estrutura, que é a CASO, a Católica Solidária, que mobiliza alunos das diferentes faculdades, portanto, de uma faculdade de Ciências da Vida, como Biotecnologia, até uma faculdade de Psicologia ou de Desenvolvimento Comunitário, que for, não é?
E, portanto, consegue ter uma estruturação de uma intervenção na sociedade que certamente tem um retorno também em termos do próprio processo de ensino-aprendizagem, não é? Uhum. Esta perspectiva de dinamizar o local onde se encontra é curioso porque, voltando à questão do voluntariado, Daniel, muitos dos alunos que, das duas, ou ainda não tinham tido contacto com o voluntariado e há essa oferta, ou já faziam nos seus locais de nascimento, porque muitas vezes acabam por ter alguma deslocação para estudar, por exemplo, aqui em Lisboa, e reencontram, digamos, aquilo que sempre fizeram noutros locais. E é curioso como é que o facto da universidade poder proporcionar isso, não é? A continuação de um projeto de vida que passa pelo voluntariado é também uma nota muito positiva naquilo para além daquilo que, a nível académico, a universidade teria que oferecer, não é? Quer dizer, o nosso objetivo é sempre ir para além disso, porque muitos destes alunos têm, quer dizer, fazem programas de voluntariado, mas no fundo nós temos uma sociedade civil à procura de respostas. Quer dizer, nós temos uma sociedade que está à procura de respostas que o Estado já não pode dar. Uhum. E onde o espaço de criação e de criatividade está cada vez maior. Hoje em dia existe toda a área, por exemplo, do empreendedorismo social, de profissionalização do setor não governamental, onde há um espaço enorme para atuar. E nós, por exemplo, o que queremos fazer é pegar em todos estes alunos que têm uma preocupação e dizer-lhes assim, a vossa preocupação é importante, mas os problemas são muito maiores do que a vossa preocupação. Uhum. Portanto, vamos profissionalizar a coisa, vamos aprender a gerir isto, que é tudo isto. Quer dizer, um bocadinho nesta lógica da psicologia comunitária, para nós, como nós somos uma escola de gestão, a lógica é transformá-los, aqueles que realmente têm essa vocação, em empreendedores sociais com muito maior impacto do que aquilo que fariam se simplesmente fossem aficionados e fossem voluntários. Uhum. E, por exemplo, nós desenvolvemos a nível do nosso mestrado agora uma especialização em empreendedorismo social. Temos cadeiras de gestão de empresas não lucrativas, temos cadeiras de empreendedorismo social e temos muitos alunos agora a saírem numa lógica de empreendedorismo, mas de empreendedorismo social. Claro, é curioso, porque não é? como eles começam com o voluntariado, nós trabalhamos com eles nisso, começam a ter esse interesse, quando começam a desenvolver-se como gestores, começam a dizer, não, mas quer dizer, eu quero ser gestor, mas também quero ter este empenho. E a resposta a isto é tudo, no fundo, esta criação de empreendedorismo social. Nós trabalhamos muito com o Instituto de Empreendedorismo Social em Cascais, e eles desenvolvem planos de negócio, preparam negócios sociais, e muitos deles já os lançaram e estão a lançá-los agora. Alguns até fazem com a Fundação EDP, outros fazem sozinho em Cascais, mas, ou seja, é mais uma vez, não é só preparar os alunos que vão ser gestores numa empresa tradicional para terem maior responsabilidade e maior vocação social, é também preparar todos aqueles que querem ter a vocação social como objetivo fundamental, prepará-los e dar-lhes as ferramentas para o fazerem de uma forma muito mais eficiente e com muito mais resultados. E, portanto, nós, como escola de gestão, temos sempre tentamos casar estas duas coisas, que é gestores com responsabilidade social e pessoas com responsabilidade social com uma capacidade de gerir para maximizar, para otimizar o impacto sobre a sociedade que está à nossa volta, que, mais uma vez, está à procura de respostas desesperadamente. Aliás, nós, a nível de reportagem, vamos também encontrar respostas por parte de dois parceiros da sociedade civil. Começamos pela Faculdade de Motricidade Humana, que tem vindo a desenvolver desde 1991 um programa de reabilitação cardíaca que recebe todos os residentes na área envolvente desta faculdade. A Faculdade de Motricidade Humana tem um programa de reabilitação cardíaca desde 1991. Mafalda Gonçalves é uma das responsáveis pelas sessões de reabilitação. É um programa para a comunidade, portanto para doentes cardíacos de baixo risco e que são sempre enviados pelo seu médico assistente, portanto o seu cardiologista. O programa funciona 3 vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, entre as 18 e as 20 horas. Funciona aqui nas instalações da Faculdade de Motricidade Humana. Temos uma sala de exercício ao nosso dispor e um pavilhão grande para fazermos a prática de exercício. Neste momento temos 15 participantes no ativo, já tivemos mais. Os participantes nas sessões de reabilitação cardíaca fazem exercícios de aeróbica e de força, mas também têm uma componente lúdica de jogos em equipa. Todos os exercícios são adaptados às necessidades de cada um, de maneira a maximizar os resultados. Mário Ribeiro é um dos participantes que se sente satisfeito com os resultados. Já tinha tido 3 infartos do miocárdio e veio o 4º e depois foi lida a sentença.
teria que ser operado ao coração. Se eu não tivesse seguido essas indicações médicas e científicas que já havia na altura, eu era capaz de ter ficado pelo caminho como ficaram outros. A componente social deste programa da Faculdade de Motricidade Humana não é descurada. É dada muita atenção à ligação dos participantes com os técnicos, com os alunos da faculdade, com os cardiologistas. Sim, há um contacto. Este grupo tem sempre muito contacto, por exemplo, com os estudantes de licenciatura, de mestrado da reabilitação cardíaca. As pessoas que vêm aqui tirar pós-graduação de reabilitação cardíaca também têm contacto com os nossos participantes. Eles já estão habituados a essa dinâmica de pessoas que vêm de fora, de outros cursos, de outras áreas, vêm aqui tirar esse curso e têm a oportunidade de ter 1, 2 ou 3 sessões em contacto mesmo com estes participantes. Bem como os alunos da faculdade são sempre convidados a interagir, a participar, a observar esta dinâmica deste processo. Neste programa participam maioritariamente homens com idades compreendidas entre os 38 e os 80 anos, mas as mulheres também são bem-vindas. Basta ser doente cardíaco de baixo risco e entrar em contacto com a faculdade. E é algo que queremos que partilhe connosco. Se está neste momento numa universidade, diga-nos de que forma é que a sua própria universidade o convida a si, aluno ou então professor, a ser também dinamizador da própria região, porque eu acho que isto é muito importante. Artur Rosa Pires, sentirmos parte da universidade, não apenas para levar os nossos caderninhos e termos lá uma cadeirinha para nos sentarmos e ouvir os professores, mas acima de tudo também sermos desafiados a atuar, não é? Claro. Os testemunhos que ouvimos aqui são muito interessantes porque colocam obviamente a Universidade numa outra perspectiva. A ideia da Torre de Marfim, de facto, tem que ser abalada e o mesmo documento que referiu da União Europeia, que é um documento que surge na preparação de 2014-2020, é a convicção da Comissão Europeia que as universidades vão ter um papel essencial na agenda de crescimento e na criação de emprego no futuro. E daí a necessidade que eles sentiram de produzir o documento. E a parceria que nós fizemos foi muito curiosa porque foi mesmo uma parceria, isto é, o conjunto de autarcas abordaram a universidade e nós dissemos que se fosse uma consultadoria não fazia sentido e, portanto, fomos corresponsáveis. Foi muito curioso, porque da parte da reitoria da universidade havia a vontade de que uma gama mais vasta de saberes da universidade se pusesse ao dispor dos problemas das expectativas das comunidades locais. E os autarcas da região, os 11 autarcas da região, perceberam que precisavam de ciência, de conhecimento científico, para os ajudar a resolver os problemas. E, portanto, foi uma aposta conjunta muito interessante. Começámos, lembro-me do debate de debater a agenda de Lisboa, como é que a agenda de Lisboa se relacionada com os problemas das comunidades locais e como é que os problemas das comunidades locais tinham oportunidades na agenda de Lisboa. Foi interessantíssimo o processo e depois surgiram várias colaborações envolvendo vários docentes, obviamente os alunos. É muito interessante porque, ao fim e ao cabo, a universidade é parceira na definição das estratégias de desenvolvimento da região. Portanto, no pressuposto que as qualifica, trazendo outras agendas, trazendo outras formas de abordar os problemas e conhecendo a sua região. Porque um aspecto muito interessante foi que nós, universitários, conhecemos muito melhor a região que estava à nossa volta e as pessoas da região conheceram muito melhor o que se fazia na universidade. Exato, isso é muito interessante. E começaram a articular. E, obviamente, isto transmite-se aos alunos, porque os alunos têm o chamado currículo quando vão para o seu curso, mas também têm o chamado currículo implícito, que são as práticas que existem na universidade, que eles, quase sem reparar nisso, vão ficando impregnados com essas práticas e vão tendo essas atitudes, como aquelas que foram aqui descritas. Portanto, é muito interessante e hoje sentimos daí esta relação cada vez mais forte entre a universidade e os meios em que estão inseridas e as comunidades em que estão inseridas e que foge totalmente ao estereótipo da Universidade de Torre de Marfim, o que não quer dizer, e acho que aliás esta ideia de retomar ou de reinventar a universidade cívica é que eu tenho que ser capaz de fazer investigação, como dizia o colega, de nível internacional, baseando-me também nas questões locais, as questões globais, como o envelhecimento, tem obviamente uma incidência local. Eu posso intervir a nível local e ganhar capacidade para, a nível internacional, discutir as questões do envelhecimento. E acho que para os alunos que vivem, obviamente, numa
sociedade global, este é um ponto de partida excelente para formatar, para compreender o mundo em que estão a viver. E é curioso estarmos a falar, por exemplo, da questão do envelhecimento e do outro lado, e estávamos aqui a conversar e nem de propósito, a Universidade de Aveiro acaba de nos enviar um convite para as celebrações do 23º aniversário da Convenção dos Direitos da Criança. Portanto, já que estamos no ano também do Diálogo entre Gerações, ou seja, vocês vão promover com a Unicef e com a Câmara Municipal e com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e mais uma série de instituições, um seminário durante 2 dias à volta destas no fundo, um espaço de diálogo e de exploração de temáticas à volta dos direitos da criança e produzindo mais conhecimento e partilhando conhecimento sobre as crianças e a cidade, até porque Aveiro é uma das cidades amigas da criança e, portanto, não deixa de ser curioso. Aliás, Maria João, nós conhecemos precisamente num debate acerca dos direitos das crianças e como é que esta crise acabava por abalar também a própria noção de que nós temos do direito das crianças. E aqui está, nem de propósito, à mesma hora a surgir um convite à Relação de Sociedade Civil para participar também neste debate sobre os direitos da criança, promovido por uma universidade, em parceria com a Unicef. Lá está. É impossível, de facto, hoje em dia, se isto fosse um tabuleiro de xadrez, tirar, não é, esta peça-chave que são as universidades. Sem dúvida, as universidades podem e devem ter um papel importante no desenvolvimento local e no desenvolvimento a nível nacional e em parceria com as redes internacionais, porque hoje também nós não podemos estar a fazer o nosso trabalho. Aliás, é uma das exigências para qualquer profissional se manter numa universidade, é ter que publicar a nível internacional, ser reconhecido internacionalmente para poder continuar a exercer as suas funções. E esse desafio também implica essa capacidade de estarmos ao nível micro, nos nossos contextos, naquilo que é a realidade do dia-a-dia, e ser capazes de transpor o que está a acontecer internacionalmente, porque muitas vezes nós não precisamos de inventar a investigação. Nós podemos, através das parcerias internacionais, das conferências, de todos os eventos em que nós temos que estar anualmente, trazer para Portugal iniciativas que estejam a decorrer noutros contextos e, por vezes, compreendermos as realidades a nível global e o seu peso nos diferentes países ou nos diferentes contextos. E essa realidade atualmente é extremamente exigente para as universidades e para os investigadores e para quem está a trabalhar. E por isso temos que recriar os recursos, como não temos neste momento os recursos financeiros todos que gostaríamos de ter para poder desenvolver os trabalhos. Temos que ser criativos. E é essa criatividade que nos faz ver todas as pessoas, todos os intervenientes da universidade como recursos para o desenvolvimento. E literalmente todos. E esse é que é o nosso maior desafio, é justamente integrar os alunos, os professores, todos e as comunidades, os intervenientes das comunidades, e aí nós temos feito um trabalho interessante que temos aprendido imenso, que é através da investigação colaborativa. Desenvolvemos instrumentos, medidas, todas as etapas da investigação desenvolvidas em parceria, em igualdade de circunstâncias com os intervenientes, como consultores, como parceiros. Eu acho que é interessante e não é só nós e o voluntariado das nossas pessoas, mas é mesmo as pessoas que estão à nossa volta. Uma das coisas que nós fizemos que tem corrido muito bem é nós tínhamos uma certa necessidade de pessoas na vigilância dos exames. A vigilância dos exames é uma coisa que ocupa muita gente. E o que fizemos? Desenvolvemos parcerias com associações de professores, antigos professores reformados, que vêm e que nos ajudam a nós, que têm tempo livre e precisam de ocupação e querem estar junto com os alunos, e que nos ajudam a nós e que vêm e que neste momento fazem parte de um processo de vigilância dos exames e que nos apoiam a nós. Portanto, o que é interessante aqui é realmente este cruzamento, não é? Este cruzamento, esta noção da parceria, que não sou hoje, falo muito da parceria, mas a parceria mais do que assinar um acordo ou um protocolo, que é uma coisa que eu detesto, é quando se começa a falar do protocolo. O protocolo é o menos importante aqui. O que é interessante é a ideia. É desenvolver estes mecanismos de participação, no fundo, o que é que nós podemos dar, o que é que vocês têm, o que é que nós temos e o que é que em conjunto fazemos coisas que façam sentido para nós os dois. Isto acaba por ser também, se calhar, a base do empreendedorismo, a base da inovação, porque quando se fala em inovação, normalmente liga-se à tecnologia, não é apenas isso, como sabemos, não é? Isto é uma inovação, não é? O convocar, entre aspas... Sim, é desde logo uma inovação em termos de organização. E de envolvimento cívico. A associação não surge só para ter uma página na net e fazer uns jantares uma vez por ano. Sim. Há associações que depois trabalham, aliás, a Faculdade de Sociedade Humana trabalha em parceria com uma série de outras associações
de doentes e não só, e daqui a pouco vamos estar também a perceber como é que os futuros médicos dentistas já estão a pôr em prática os seus conhecimentos aqui na capital e não só, não é? Sim, o desafio, digamos, em várias áreas, como temos estado aqui a ilustrar, vão muito nessa direção, e julgo que poderíamos dar aqui vários exemplos do que diferentes áreas, diferentes faculdades vão concretizando. Eu julgo que esta área do empreendedorismo, que de alguma maneira já aqui foi mencionado, julgo que é para nós, pelo menos também assumimos, juntamente com o voluntariado e com outras áreas, como uma área transversal a toda a universidade. E, portanto, procuramos colocar o desafio do empreendedorismo e também o próprio trabalho de aculturação e de sensibilização para a iniciativa individual ou coletiva, desde logo dos alunos, desde cedo no percurso formativo e colocado de uma forma transversal e focado nas principais áreas de intervenção da universidade, mas que incluem esta área da economia social, não é? Portanto, esta área da inovação social relacionada com uma economia social. E acima de tudo, é curioso como é que o sentimento comunitário e de comunidade pode também crescer à volta da universidade, não é? Porque muitas vezes a própria universidade acaba por ser o grande elemento dinamizador, ao contrário do que se calhar acontecia até há umas décadas, mas o elemento, e não é apenas nas festas, não é apenas na queima das fitas, não é? Mas acaba por ser um polo de divulgação cultural, que promove esta encruzilhada de saberes, não é? Porque lá está, fazem estes desafios às associações locais para entrarem nas universidades, mas também saem da universidade para levar outros saberes e proporcionando assim uma dinâmica que se calhar sem a existência da universidade seria menos fácil. Poderia existir, mas se calhar não era tão simples. Talvez a universidade e a cidade. A universidade e a cidade. É verdade. Não, se calhar escrever com um erro de português. Universidade, não é? Exato. Não, há várias iniciativas interessantes. E nós tivemos um exemplo há pouco tempo com o município de Ilhavo, que fez um projeto, aliás, uma parceria de regeneração urbana no âmbito do CREN. Mas para além de, enfim, embelezar a cidade e recuperar os pavimentos e reparar as infraestruturas, fez também um projeto de investigação sobre o património histórico, no sentido da cultura expressiva da comunidade local. Porque Ilhavo tem uma zona histórica muito curiosa, com um conjunto de becos, e esse trabalho foi feito em conjunto com a comunidade e foi interessantíssimo retomar algumas das tradições antigas, entre estudadas do ponto de vista científico, e recolocá-las no terreno. Eles tinham a Rádio Faneca, que era uma coisa que eu não tinha ouvido nunca. A Rádio Faneca? A Rádio Faneca. E fizeram um festival da Rádio Faneca, retomaram a tradição que havia nos anos 50, encheu-se de gente... A Rádio Faneca, eu adoro. Porque eu gosto de fanecas. Foi uma... E houve parte das exposições que foram na própria universidade e então a comunidade de Ilhavo deslocou-se à universidade para ver a exposição e, em alguns casos, foi a primeira vez que estas pessoas... A Rádio Faneca está no Facebook, vamos já procurar a Rádio Faneca. Pronto. E é muito interessante como se descobre, para além, obviamente, que, enfim, da própria ação da universidade, que nesta sua relação com a região, a música é muito importante na região de Aveiro, criou cedo um curso de música e tem de facto afirmado aí a sua capacidade e tem feito inúmeros espetáculos e não só, de recuperação. Mas esta relação à volta das questões culturais é fortíssima. E, se me permitisse um exemplo muito claro, à volta do azulejo de Ovar. Ovar é a cidade museu do azulejo e, de facto, é lindíssimo. Mas a preservação do azulejo pressupõe que se trabalhe bem a argamassa. Porque se eu misturar a argamassa de hoje, o material de hoje, com o material do século XIX, acabamos por destruir o azulejo. Pois. Foi preciso investigação científica para perceber qual era a argamassa. Mas depois juntaram-se, portanto, as pessoas estavam em Ovar, o Acre, a trabalhar muito bem, que é o Ateliê de Conservação e Restauro, que é uma iniciativa municipal. Juntaram-se com os investigadores da área dos materiais e fizeram um projeto de avaliação empresarial do azulejo. E já há hoje uma empresa criada por jovens que entretanto já foi contatada por países, não só pelo Brasil, mas pela Índia, para a recuperação do azulejo. Ou seja, o que começou como uma agenda local de recuperação do património de um município está hoje com uma capacidade de exportação
passas. E, portanto, lá está a ligação que a colega falava entre o local e o global, que se faz também a nível económico. E é a preservação do azulejo, que é uma das questões importantes da nossa sociedade. E há pouco tempo tivemos aqui universidades que nos davam conta da investigação em prol do queijo da serra, ou seja, da durabilidade do queijo da serra, não é? Portanto, há este lado também da própria investigação que pode ser dinamizador financeiro e económico da região, não é? Exatamente. Daniel, sim. Isso é um grande desafio que se põe às universidades, porque, quer dizer, uma das partes da crise vai ser este financiamento, muitas das universidades são públicas, e um estrangulamento deste financiamento público. Portanto, vai haver uma enorme necessidade das universidades se abrirem, agora já não estou a falar de uma lógica de formação, mas de uma lógica de trabalhar com estas pessoas para criar estas unidades, ou seja o que for, que sejam capazes de ter um impacto claro e direto e imediato. Esta inovação mais aplicada. Portanto, eu acho que isto vai ser um desafio que se vai pôr muito a todas as universidades de trabalharem, quer dizer, no fundo, para transformar a inovação de uma coisa fechada numa coisa muito prática que se faz diretamente com a sociedade, com as empresas, com as organizações à nossa volta, para ter um impacto que não seja medido só nas publicações, mas que também seja um impacto medido no impacto que se tem na sociedade, na comunidade à nossa volta. E isto eu acho que vai ser um desafio grande para as universidades portuguesas, porque muitas delas, nós se calhar por estarmos aqui somos um microcosmos e não somos representativos, mas muitas delas, durante muito tempo, aliaram-se disto porque o modelo era diferente. Os modelos, é muito curioso falarmos daquilo que foi a evolução da própria concepção da universidade, não é? Ou seja, não sei até que ponto é que uma universidade como a que teríamos há 40, 50 anos, nos dias de hoje, conseguiria sobreviver. Ou seja, uma universidade fechada, doutoral. Sim. Não é? Apesar de tudo, eu julgo que não devemos, como também aqui já foi comentado, não devemos deixar de esquecer a missão, essencial da educação para, não é? E de através, mesmo que seja num conceito um bocadinho mais alargado do que o costume, não é? Sem deixar de chegar digamos, à sociedade e como estamos aqui a ilustrar, e estes aspectos mais da inovação, da relação com a sociedade. A educação das novas gerações, a produção de conhecimento, de suporte, não podem também deixar de ser missões da universidade, que na verdade terá desafios ela própria, embora, enfim, não seja tanto o nosso problema hoje, terá desafios ela própria de se reinventar também internamente, de maneira a poder criar mais valor e dessa forma, eventualmente, também chegar mais facilmente à sociedade, não é? João, trouxe-nos uma toolbox, portanto, uma caixa de ferramentas. Vamos passar em rodapé o endereço onde pode consultar esta toolbox, portanto, Community Toolbox, portanto, uma caixa de ferramentas para a comunidade. É extraordinário. O trabalho que está aqui nesta página é absolutamente espantoso e dá-nos, de facto, muitas ferramentas, já que é uma caixa de ferramentas, muitas ferramentas para resolver problemas. Exato. Que é o que nós precisamos nos dias de hoje, com muita criatividade. Sem dúvida. E este é um projeto em que eu me tenho empenhado nos últimos anos e que tem sido muito interessante, porque o que nós estamos a fazer é traduzir para a língua portuguesa este portal. É um portal que neste momento também é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como sendo um portal relevante, e nós queremos pôr as experiências de língua portuguesa. Portanto, em Portugal, a língua portuguesa faz de nós um espaço imenso a nível global, e estamos a construir uma rede internacional de pessoas interessadas em colaborar, porque até agora ninguém nos apoiou nesta iniciativa, por isso é empreendedorismo voluntário. Quem quiser colaborar na tradução do Community Toolbox é bem-vindo. Portanto, é um espaço, aliás, é no espírito do Community Toolbox, que em vez de ser um copyright, que é dos direitos de autor, é um copyleft. Use e utilize no seu melhor interesse. É o contrário dos copyrights ou copyleft. Exato, mas é o contrário, é um copyleft. Pode levar consigo. E é um portal extremamente simples, mas ao mesmo tempo muito, muito grande. E há histórias aqui já de outros países, e nós podemos pôr aqui as nossas boas práticas dos chamados inovadores comunitários. Portanto, pessoas que resolvem problemas como fazer chegar água a vilas ou a aldeias no meio do Quénia.
Exatamente, ou novas formas de iogurte. Há coisas tão simples que para nós são do nosso dia-a-dia garantidos, que noutros contextos são extremamente difíceis, como por exemplo os iogurtes no meio da Índia. E são questões que são pequenos exemplos, mas que nós podemos aprender a criar soluções inovadoras nos nossos contextos. E para a realidade dos nossos dias, por exemplo, em relação à participação dos jovens, porque os jovens, e nesta área da psicologia isso é particularmente pertinente, eram sempre vistos como um problema. A adolescência, um problema social. Portanto, e esta transformação da visão de um problema para um recurso comunitário da participação, que quando se falava há pouco das crianças e dos jovens, os jovens e as crianças são provavelmente dos grupos sociais mais isolados da comunidade, porque estão encerrados nas escolas, e por vezes têm participam um pouco na comunidade. E há aqui muito trabalho no âmbito do Community Toolbox sobre a ideia da participação dos jovens como recurso. Eu acho que se os jovens, eu não digo do Daniel, mas da escola, mas os jovens que se juntam, porque é muito curioso, porque e nós estamos a preparar um programa sobre a forma também como os jovens mudam as cidades onde estão, onde vivem, mas muitas vezes aquilo que é mais mediatizado, agora falando para os alunos, sobretudo, e dos alunos, é a parte menos positiva. E esquecemos muitas vezes este trabalho extraordinário que podia já estar numa Community Toolbox em qualquer parte do mundo, como boas práticas, não é? Por exemplo, o apoio domiciliário que alguns dos jovens voluntários da Nova dá, é absolutamente extraordinário. E se fôssemos a contabilizar o valor que a sociedade, que o Estado teria de despender para pagar esse serviço, não é? E em contrapartida é uma mais-valia para estas pessoas que se estão a formar, eventualmente, em empreendedorismo social e não só, não é? E para quem recebe. Quer dizer, mas o próximo passo é o quê? Só para lhe dar uma ideia do tipo do que é que os nossos alunos, o que é que nós encorajamos os nossos alunos a fazer e eles estão a responder. Eu tenho uns alunos que estão a desenvolver uma ideia que é uma entidade sustentável, portanto uma empresa, que o que fazem é pegam nos jovens, muitos deles que vêm de fora, quer alunos de intercâmbio, quer jovens que vêm fora de Lisboa, e com pessoas mais velhas que vivem, muitos deles em casa sozinhos e que têm casas às vezes grandes e que têm que se para alugar, juntam aqui e encontram soluções em que os mais novos estão ali e olham e fazem companhia às pessoas mais velhas, e as pessoas mais velhas apoiam-nos e muitas vezes, por exemplo, ou vão à casa deles cozinhar para eles. Por exemplo, outra ideia que eles vão fazer é as pessoas mais velhas, as senhoras podem ir à casa onde estão alunos de intercâmbio e uma vez por semana cozinham para eles e fazem. Assim, isto é um processo criativo que começa na questão do voluntariado e que vai por aí fora e que eu acho que nós precisamos, porque eu noto uma diferença enorme. Eu estudei também na faculdade onde estou. E eu vejo a minha geração e vejo esta geração, e aliás isto é o que me enche de esperança quando vejo as crises sobre Portugal, o que me enche de esperança é quando depois falo com os jovens e vejo quem está lá e a capacidade que eles têm de fazer as coisas. Noto uma enorme diferença nesta vontade que eles têm de querer mudar, de querer ter impacto, de sair do mundo em que eu sou receptor, e portanto eu tenho sair do mundo em que eu tenho um emprego para um mundo em que eu tenho impacto e em que aquilo que eu faço faz uma diferença nas pessoas à nossa volta. E o trabalho que nós fazemos com eles é exatamente do empowerment, dizer-lhes, se é isso que querem fazer, vocês são capazes de o fazer, se empenharem e portanto, dar-lhes esse empowerment para eles saberem que também o podem fazer. Porque eu acho que a maior parte das pessoas quer fazer isto, mas acha que não consegue. Acha que não vai conseguir fazer a diferença. E o que nós temos que lhes fazer acreditar com estas iniciativas é que eles são capazes de fazer a diferença para os levar a fazer. E eu acho que isto, no fundo, para o nosso país, isto são as boas notícias e o futuro. Mas às vezes podemos pensar que com tudo aquilo que ouvimos à nossa volta, que falta-nos um bocadinho de ânimo para este arranque, não é? Para este impacto. Acho que é capaz de haver realmente um desafio grande, mas o desafio, como estava a ser referido, quer dizer, pode ir longe. Nós temos um grupo, por exemplo, que está a trabalhar em soluções alternativas para cuidados paliativos, não é? Nós vemos infraestruturas de cuidados paliativos acabadas de construir e que estão vazias, não é? É porque não conseguimos agora pô-las operacionais e a funcionar. E pode haver modelos nesta lógica de inovação social em que os cuidados paliativos até possam ser prestados em casa das pessoas, com bolsas diferentes bolsas, não necessariamente voluntários, diferentes bolsas de colaboradores para um serviço
diferenciado e especializado em cuidados paliativos de diferentes níveis, que possam levar esses cuidados a casa de pessoas que estão em situações também muito carentes, sem ser necessário, não é? Sem utilizar estas grandes infraestruturas físicas que, como temos visto nas notícias, algumas estão acabadas de construir, mas não a funcionar porque faltam uns recursos para financiar o funcionamento. Não é? Portanto, há desafios, mas os desafios podem ser alcançáveis, não é? Eu tenho, curiosamente, no Facebook já muita participação de muitos alunos e não só. O Frederico Lucas diz-nos, por exemplo, que este fenómeno está bem estudado. O desenvolvimento das regiões passa por uma hélice tripla: governança, representante democrática do povo, universidades, promotores e exploradores do conhecimento, e empresas, conversores de conhecimento em valor. No caso dos territórios rurais, as universidades têm demonstrado ser os melhores catalisadores do desenvolvimento. Logo a seguir, temos outras opiniões, algumas mais alargadas, mas o que é certo é que há muita gente a defender que as universidades têm um potencial gigantesco no desenvolvimento regional. É o caso do Pedro Rodrigues, que nos diz, não só do ponto de vista formal, com colaborações com empresas e instituições, estágios, trabalhos de investigação, mas também do ponto de vista social e cívico, tendo capacidade de mobilização de toda a comunidade académica. Contudo, reconheço que, em alguns casos, chega a existir quase uma esquizofrenia egocêntrica no que diz respeito a colaborações com instituições do poder local, por receio de imagens de partidarização ou eventuais retaliações. Isto porque as alterações de cor partidária são para o nosso cada dia, mas as instituições universitárias têm de ter um caráter super partidário por estatuto, mas também para a sua defesa. Peço desculpa, estou um bocadinho constipada e o nasalamento vai-se notando à medida que o programa avança devido ao ar-condicionado aqui do estúdio. Mas esta ligação que os próprios alunos reconhecem como essencial, ou seja, este dinamizador tripartido, digamos assim, não é? Exatamente, a hélice tripla ou tripla hélice, governança, universidades e empresas, até porque ainda não falamos aqui, por exemplo, das incubadoras, que por exemplo, a Universidade do Porto, a Universidade Católica, esteve aqui há pouco tempo a falar também da sua incubadora, e a da Aveiro também. É importante também este outro lado, ou seja, ser também um ponto de partida para as empresas que querem nascer e que vão acabar por dinamizar a região. Sim, enfim, no caso da nossa incubadora, nós estamos a procurar uma aproximação que possa ser, de alguma maneira, também transversal e que promova, digamos, o envolvimento de alunos ou investigadores de diferentes áreas de saber e, portanto, temos não incubadoras setorizadas, mas temos uma incubadora que procura ser abrangente de 3 eixos que definimos como eixos prioritários de intervenção. Mas não sei se é uma má notícia das que a Fernanda não gosta, mas eu não sei se também não deveríamos deixar de dizer que nós não podemos ter uma universidade também demasiado fragmentada. Nós temos de ter alguma capacidade, alguma massa crítica, alguma concentração, não é? E não podemos semear universidades pelo país inteiro, não é? Portanto, julgo que também é preciso termos a noção que a disseminação também... que é importante que haja alguma concentração, articulação do que são universidades, não é? Não podemos, não é sustentável, não é viável, mesmo enquanto modelo, não é? Pensamos que podemos ter universidades em todos os cantinhos, como de alguma maneira, enfim, em parte se pode ter feito nas últimas décadas. Não sei. Já temos boas notícias para a Maria João, muita gente interessada em participar no Community Toolbox, já vamos explicar como. Entretanto, o site atual, em inglês, está já disponível na nossa página de Facebook. Vamos também mostrar como é que a universidade pode também, e já temos estado a falar da dinamização cultural, o ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, está a assinalar
40 anos de existência e há um vasto conjunto de atividades que foi planeado e tem sido concretizado ao longo deste ano de 2012 com o objetivo de assinalar esta efeméride. Vamos conversar com a diretora dos Serviços de Informação e Documentação do ISCTE e UEL sobre o ciclo de cinema 4 décadas, 4 filmes. Maria João Mantes junta-se a nós para falarmos sobre esta 4 décadas, 4 filmes, este ciclo de cinema que assinala 40 anos desta instituição. Muito boa tarde, Maria João. Obrigada por se juntar a nós. Parabéns, são 40 anos de muito trabalho e estamos quase a terminar este ciclo de cinema que termina este fim de mês com um filme notável. Babel, exatamente. Pronto, este ciclo de cinema foi pensado exatamente para celebrar os 40 anos de vida do ISCTE. Tentámos escolher filmes que fossem filmes emblemáticos, que nem a década foram filmes que, quando exibidos, todos eles tiveram a sua polémica e o seu impacto. E são filmes que, apesar de terem, portanto, já algumas décadas em cima, o facto é que hoje, quando os vemos ou quando os revemos, encontramos alguns aspectos que estão muito presentes nos nossos tempos e, portanto, entendemos que qualquer um destes filmes era interessante ser passado no ISCTE com o enquadramento que foi feito, porque nós não nos limitámos, portanto, a exibir os filmes, mas também temos um enquadramento feito por especialistas. Portanto, a seleção foi feita com um professor de uma ou outra escola, da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, portanto, sempre as parcerias, que são coisas muito importantes, mas depois chamámos também docentes do ISCTE para fazer essa introdução a cada um dos filmes. E tivemos pessoas de áreas científicas completamente diferentes, ciência política, gestão, psicologia. Portanto, o último filme é o Babel, no dia 28 de novembro. Um filme extraordinário. É um filme fantástico, aliás, porque se passa em cenários diferentes, não é? E, portanto, convoca a chamada globalização, lá está. E é um filme que nós passaremos, portanto, no dia 28 e que, tal como todos os outros, a entrada é gratuita. Portanto, eu costumo dizer, nós não estamos a concorrer com o cinema comercial, não é? Estamos a proporcionar momentos de partilha, de troca de impressões e com um enquadramento feito aos filmes, chamando muitas vezes a atenção das pessoas para aspectos que elas próprias, mesmo quem já viu os filmes, não tinha efetivamente tropeçado, não é? Pronto. Portanto, este Babel pode ser visto então no próximo dia 28 de novembro, a partir das 5h30 da tarde, no grande auditório do ISCTE, entrada grátis, e lá está, depois há este cenário de as pessoas poderem assistir a uma conversa. A sala tem umas condições magníficas, não podemos fazer propaganda, mas efetivamente tem. Nós investimos muito, pronto, no sentido de criar condições em que os filmes, porque são filmes muito bons, nós reexibimos inclusivamente o Blade Runner, e as condições da acústica da sala são muito, muito boas. E, portanto, quem puder ver, eu acho que não deve perder. Por outro lado, ainda há pouco eu estava a ouvir, a falar ainda da parte toda da dinamização cultural, é verdade que estas atividades se enquadram num programa muito vasto, que o ISCTE tem, de iniciativas, dos 40 anos, portanto eu tenho aqui o livrinho com a programação, mas em que houve uma preocupação da troca, portanto, de ideias e da discussão em torno de debates e de questões do nosso tempo, desde a questão da diminuição das freguesias dos concelhos, a questão do resgate financeiro, portanto, no Fórum das Políticas Públicas, mas depois também há uma dimensão cultural forte, com concertos, com o cinema, portanto... E sempre abertos à comunidade. Sempre abertos à comunidade. Aliás, a preocupação de todas as iniciativas foi claramente de permitir que as pessoas, em termos gerais, portanto, não apenas os docentes, os alunos, os técnicos do ISCTE, beneficiassem destas iniciativas, mas que a comunidade em geral o fizesse. Inclusivamente, tivemos uma ação que não é já de âmbito cultural, portanto, se quiser de um caráter mais... Embora eu diga sempre que estas são... O caso do cinema foi uma iniciativa com caráter científico-cultural, exatamente pelo enquadramento que lhes era feito. Mas, por exemplo, tivemos as conferências fora de portas, em que pessoas do ISCTE foram com conferências promovidas por ex-alunos do ISCTE, em sítios onde atualmente se encontram a trabalhar, portanto, Açores, Montemoro Novo, Aveiro, etc., e onde especialistas do ISCTE se deslocaram para falar de vários temas, empreendedorismo, sobre educação, etc. Portanto, há sempre essa preocupação, e eu acho que essa é a riqueza, lá está, estava a falar das universidades,
que é a capacidade que nós temos, não é, de produzir conhecimento, mas também de o divulgar e de também absorver, não é? Porque é importante ter a noção do que é a realidade para depois desenvolver trabalho científico, não é? E quem vão ser os comentadores do Babel? Os comentadores do Babel vai ser o Christopher Aureta, que é o professor da Faculdade de Ciência e Tecnologia, e vai ser o Fernando Luís Machado, que é um docente do ISCTE, presidente de um dos centros de investigação, docente do Departamento de Sociologia, portanto, e que tem em termos de áreas de estudo, porque nós também procuramos que tenham a ver um bocadinho tenham a ver com a filme, pessoa. claro. Embora, por exemplo, o caso do Babel, quando o reexibimos, tivemos uma pessoa da área da psicologia, da parte da gestão também, e uma outra mais da ciência política e das políticas públicas, e como pode imaginar, eu fiquei deliciada com ambas as abordagens, mas elas eram complementares, mas ninguém tocou nos mesmos aspectos. Portanto, aquilo que é, no fundo, a experiência e a formação de cada um proporciona um olhar completamente diferente sobre os filmes, não é? E ajuda quem está na audiência, com certeza, a perceber aquilo que se está a passar e ter atenção a alguns aspectos. Por exemplo, no Blade Runner, que eu acho que é um filme magnífico, pronto, visto várias vezes, a questão toda da orientalização, não é? Portanto, a presença do Oriente já ali, a questão das emoções, que é muito forte, porque as emoções que aparecem são muita tristeza, poucas vezes ou quase nunca aparece a alegria. A questão da morte, não é? Que todos sabemos que existe e que está presente. Todas essas emoções estão presentes naquele filme, mas se calhar nós, num olhar distraído e sem este contexto, acabamos por não nos apercebermos, não é? E, portanto, essa é a riqueza E, claro, que eu gostaria imenso que, então, com a possibilidade de estar aqui, que agora, no dia 28, mais pessoas beneficiassem desta... Sem dúvida. E vamos continuar, não como 40 anos, mas eu penso que este ciclo vai... Não 4 décadas, 4 filmes, mas é uma das atividades que nós pensamos. Eu acho que sim, até porque sabe sempre bem ver ou rever um filme nestas condições. Sim. Se tivermos hipótese, às 5h30 da tarde, com entrada grátis e, acima de tudo, com os conhecimentos que acabam por vir dos comentários, neste caso, dos dois convidados do próximo dia 28 de novembro. Fica, então, na sua agenda, não se esqueça. Maria João Manto, muito obrigada por ter estado aqui connosco e continuação de umas excelentes celebrações desta efeméride. São 4 décadas. 4 filmes, neste caso há, no entanto, e na página do ISCTE, mais informação acerca de toda a programação para a celebração destas 4 décadas, destes 40 anos do ISCTE. Seguimos em frente com mais uma parceria, desta vez a Universidade de Lisboa fala-nos, vamos até à Universidade de Lisboa para perceber como é que os futuros médicos dentistas já põem em prática nos dias de hoje e em prol da comunidade todos aqueles conhecimentos que vão adquirindo. Na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa funciona um serviço aberto ao público. Aqui, os doentes podem ser tratados por especialistas devidamente acreditados. Os alunos das licenciaturas, mestrados e pós-graduação têm a hipótese de aprender em ambiente real e qualquer pessoa pode usufruir dos tratamentos disponíveis. Dizer que são sempre tutelados, portanto, pelos docentes, isso a nível de segurança das pessoas, portanto, os doentes não são entregues a um aluno, não, são perfeitamente controlados, todos os passos da sua atuação são conferidos, são controlados, de modo a que, portanto, haja essa tutela, digamos assim, do tratamento. O envolvimento é completo, não é? Portanto, tudo aquilo que se diz, tudo aquilo que se defende, que as faculdades devem estar abertas à sociedade, de facto, nós aqui somos um bom exemplo, digamos assim, desse desidrato e desse objetivo. A Faculdade de Medicina Dentária disponibiliza consultas e tratamentos de medicina dentária generalista e higiene oral, mas também presta apoio a crianças com necessidades especiais. Temos várias valências dentro da medicina dentária, em que as pessoas, portanto, consoante o caso, podem ser direcionadas desde os casos mais simples, digamos assim, até os casos mais complexos, que geralmente há mais dificuldade em satisfazer essas necessidades. Depois temos ainda uma consulta que nós acarinhamos muito, que é uma consulta para crianças com necessidades especiais e que fazemos cerca de 1000 consultas por ano. Portanto, penso que é uma iniciativa que é única no país, esse tipo de atendimento. As crianças com essas necessidades são vistas quer na higiene oral, quer na medicina dentária. Com cerca de 40.000 consultas de medicina dentária por ano e 4.000 de higiene oral, esta faculdade mantém uma relação de proximidade e de prestação de serviços à população. Quando estamos a falar do atendimento do pré-graduado, portanto, dos alunos que ainda não têm o grau académico, isso de facto os custos são muito reduzidos.
Depois temos diferentes, nós não podemos falar, temos três tabelas de valores, digamos assim. Portanto, a mais baixa é realmente aquela em que dos alunos, do pré-graduado, depois uma intermédia, que é a tal clínica externa, e aí podemos dizer e depois temos os valores do pós-graduado. Penso que na relação custo-benefício somos bastante competitivos. Esta faculdade não faz qualquer tipo de divulgação ou promoção. João Aquino acredita que doentes bem tratados são os melhores publicitários, já que passam a palavra e divulgam os serviços. Mais um serviço proporcionado por parte das universidades em prol das suas comunidades, até porque, Eduardo, quando falamos, por exemplo, na perspectiva do empreendedorismo e das incubadoras de empresas, muitos dos alunos ou antigos alunos vão bater à porta das universidades para pedir alguma ajuda, algum aconselhamento, porque por vezes há dinâmicas de tutorias, chamemos assim, não é? Sim, podem ser, enfim, na nossa experiência, são mais até de nossa iniciativa, não é? De ir buscar e convocar os antigos alunos, através das próprias associações de antigos alunos, para cooperarem neste contexto do empreendedorismo, também noutros, mas neste contexto do empreendedorismo, para enriquecerem um ecossistema de empreendedor em torno da universidade e poderem cooperar com empresas ou projetos nascentes, poderem ser clientes, mentores ou fornecedores ou parceiros de projetos que se procuram desenvolver e, portanto, esse diálogo com gerações um pouco anteriores que se estabelece é um diálogo também estrutural no contexto ali de uma sociedade envolvente, não é? De uma comunidade envolvente, como nós costumamos designar, não é? Artur Rosa Pires, o processo é simples? Não é. É repleto de desafios. Temos que olhar também para alguns obstáculos e desafios que se possam colocar, não é? Imensos desafios. Um dos desafios mais interessantes que eu notei nos trabalhos que tenho acompanhado dos meus colegas é a articulação do saber científico com saberes que não são científicos. Reconhecer a importância dos saberes não científicos da comunidade local, dos saberes experienciais, e conjugar os dois saberes, o que é muito difícil para um académico que tende sempre a sobrevalorizar o conhecimento científico. Isto é uma coisa que de facto, representa um desafio engraçadíssimo, curiosíssimo. O outro é na questão dos projetos, porque este tipo de projetos, quando nós trabalhamos com comunidades locais, tem que ter resultados. O que falávamos há pouco tem que ter impactos. Ora, ter impactos, ter resultados concretos, é muito mais do que encontrar uma solução. Eu tenho que encontrar uma solução, tenho que fazer aprovar a solução e tenho que montar uma organização para levar a solução à prática. Ora, a maior parte dos académicos só têm, digamos, a competência para encontrar a solução. Os mecanismos de aprovação da solução nos diferentes meios de decisão, eles não os conhecem. E montar a máquina para levar à prática e entrar com os condicionantes da concretização, eles também não conhecem, e portanto eles vão ter que misturar saberes e causa aqui claramente algum desconforto. Também uma coisa curiosa é sempre a sobrevalorização da universidade. Há uma tendência de muitos académicos para sobrevalorizar o contributo da universidade. E, portanto, há aqui que ganhar alguma humildade científica a perceber que a comunidade local tem pessoas cujo saber é decisivo para a resolução do problema. E, portanto, há aqui estes aspectos. Eu só poderia ilustrar, ainda voltando ao tema das empresas, de uma matriz muito simples que há uns anos foi produzida, em que dizia, vamos ver a qualidade dos investigadores. Vamos supor que nós temos investigadores muito bons e outros não tão bons. E agora vamos ver ao grupo, à base empresarial muito boa e outra menos boa. Vamos ver as políticas públicas que daqui resultam. Se eu tiver excelentes empresários e excelentes investigadores, ponhamos-los a falar. Se eu tiver excelentes empresários, mas investigadores não tão bons, cuidado, que eu tenho que trabalhar com uma rede universitária porque aqueles só por si não chegam. Se eu tiver excelentes investigadores, mas empresários menos bons, cuidado, eu tenho então que fomentar o empreendedorismo ou atrair investimento estrangeiro, investimento externo.
Se eu tiver investigadores menos bons e empresários menos bons, é melhor não estar a fazer nada. Portanto, o ideal é ter tudo muito bom. O ideal é ter tudo muito bom, mas as políticas públicas dependem deste contexto, desta capacidade de absorção. E, portanto, eu tenho que ajuizar, numa dada circunstância, qual é a melhor forma de atuar. E, portanto, esta leitura de compreender a economia regional e a sociedade regional, por vezes escapa à universidade, que está muito voltada para as questões académicas. E, portanto, há aqui saltos que têm que dar. E se as universidades não estiverem, eu diria que o apoio que elas precisam é também um apoio para antecipar estes problemas e ajudar-lhes a ter instrumentos para resolver. E deixe-me só uma nota que há pouco o João trouxe, que acho que é essencial. É que por vezes, via essa ligação à região como quase tornar paroquial as universidades, são as universidades regionais. Mas não é. A ligação à região tem claramente articulada com questões internacionais, como pôs aqui muito bem. E, portanto, esta ideia de que, por ser focada na região, é uma universidade regional e não tem uma dimensão internacional, tem que se combater, não é necessariamente assim, aliás, vários colegas têm dado exemplos desses, e portanto temos que criar isto, mas temos que, para lá chegar, temos que enfrentar os problemas, estar conscientes deles para os superar. Mas este, no fundo, é curioso porque quando olhamos para o modelo simples da tal caixa de ferramentas que está a despertar muito interesse por parte dos telespectadores, o modelo para pôr as coisas em marcha é muito simples, não é? A partir do momento em que se exige a conjugação destes dois conhecimentos. E isso é uma arte, é uma forma de arte. E é uma arte contemporânea, antiga e contemporânea, que tem que estar sempre a ser reinventada. E aí é importante fazer notar, por exemplo, o telespectador que falou sobre um termo da esquizofrenia entre a política e a ciência, que por vezes nós devemos evitar esse tipo de asserções, porque para já as pessoas que sofrem pessoalmente desses diagnósticos ficam muito tristes quando são utilizados politicamente. E mais ou menos como dizer que o tempo hoje está bipolar, não é? Exatamente. Que é uma coisa um bocadinho... Essa é uma primeira nota. E depois é preciso não esquecer que as estruturas políticas não são monolíticas. Em todas as estruturas políticas há pessoas com quem há os tais bons, os médios e os menos bons. E é aí que nós devemos também ter essa arte e essa sensibilidade política, e as universidades realmente não podem aliar-se dessa responsabilidade que têm de encontrar soluções que estejam cientificamente ancoradas, mas que sejam consideradas parte integrante do bem comum e consigam integrar essas visões todas diferentes. E é essa que é a tal capacidade proativa, que em vez de agir para melhorar ou remediar os problemas, é pensar sobre eles de forma a que eles ou se eliminem totalmente ou sejam contidos em circunstâncias muito específicas. Eu quero, antes de encerrar o nosso programa, olhar para as notas de agenda dos nossos parceiros e já voltamos para a ronda final e com mais alguns comentários por parte dos telespectadores. O Museu do Oriente promove o curso O Budismo na China, uma introdução que contextualiza desde a dinastia Han até à atualidade. A formação destaca a interação entre o budismo e outras formas de pensamento, bem como o impacto nas atitudes do Estado chinês, e decorre entre 17 e 24 de novembro. A exposição Viagem à Aventura dá a conhecer a poética do ilustrador italiano Ugo Pratt, através das viagens e histórias do célebre Corto Maltese. As mais de 50 obras desta exposição podem ser vistas até 2 de dezembro no Fórum Eugênio de Almeida, em Évora. O Museu Calouste Gulbenkian apresenta a exposição As Ideias do Mar. Trata-se de representações físicas e simbólicas do mar ao longo de 4 séculos da pintura ocidental. O evento conta com obras de artistas nacionais e internacionais e decorre até 27 de janeiro. A Liga para a Proteção da Natureza promove o Seminário Conservação das Estepes Cerealíferas. O evento pretende promover a conservação de aves que são muito vulneráveis às mudanças do meio rural e à intervenção humana, e decorre nos dias 7 e 8 de novembro no Cine Teatro Municipal de Castro Verde. O Centro de Estudos sobre África e do Desenvolvimento e o Comitê Português do Projeto Unesco, A Rota do Escravo, organizam a exposição Os Africanos em Portugal, História e Memória. O evento pretende ser uma retrospectiva dos séculos XV ao XXI e decorre até 9 de novembro na Biblioteca do Instituto Superior de Economia e Gestão, em Lisboa.
Muitos espectadores perguntam se as próprias universidades não têm vindo a sentir toda esta... eu detesto a palavra, é a palavra em moda, não é? A palavra da moda é crise, ou seja, se não sentem que este sufoco atual, até por limitações financeiras, há pouco falávamos de alguns entraves que podem existir, sem dúvida o financeiro estará na equação, não é? Se as universidades sentem também cada vez mais este sufoco que Portugal sente e não só, não é? Acho que cada universidade terá experiências diferentes, mas sim, quer dizer, nós, sendo uma universidade pública não estatal, não financiada pelo Orçamento de Estado, enfim, não teremos as dificuldades diretamente vindas do Orçamento de Estado, mas temos dificuldades vindas do mercado, até porque trabalhamos com preços, digamos, reais. E, portanto, procuramos ter alguns programas que nos obriguem a encontrar soluções que, nomeadamente, permitam, por exemplo, a bons alunos não deixarem de frequentar a universidade. E temos um programa de bolsas de mérito, portanto, nenhum aluno bom deixa de poder escolher a nossa universidade. Temos um programa de bolsas apoiadas por empresas. Portanto, estou a dar alguns exemplos e aí conseguimos este ano um conjunto de bolsas interessantes. Temos um programa de talentos que procura estruturar e canalizar financiamentos para suportar uma bolsa de um aluno que tem um determinado perfil e que pode relacionar-se com uma determinada empresa ou com uma determinada pessoa ou com um determinado mecenas. Portanto, isto para dar alguns exemplos de formas de procurar ir junto do público, neste caso dos alunos, encontrando soluções que possam facilitar ou ultrapassar algumas dificuldades. Até porque estas dificuldades provocam a tal vulnerabilidade social e é muito disto que nós queremos também falar. A situação da vulnerabilidade social pode acabar por afetar cada vez mais pessoas. Muitos deles podem estar em ambiente académico, despertando ao mesmo tempo uma solidariedade absolutamente extraordinária. Estou a lembrar-me, por exemplo, muitas das praxes académicas este ano já foram praxes voluntárias, não é? Ou seja, nada daquelas brincadeiras que às vezes roçam assim um bocadinho o mau senso, mas acima de tudo muita gente a trabalhar em prol da sua comunidade, não é? Sem dúvida. E os jovens têm uma missão, estão imbuídos sempre num sentido enorme de missão, qualquer que ela seja, que gostam de se sentir úteis e gostam de ser reconhecidos, não como o tal problema, mas como uma fonte de soluções. E cada geração vai ter novos problemas para resolver. E é esse o desafio que atualmente as universidades enfrentam, é ter a capacidade, por um lado, de manter a ciência e o conhecimento, que já foi aqui então abordado, mas também ser capazes de responder aos desafios onde estão inseridas. E esta questão da crise, a crise também é uma oportunidade. Sem dúvida. É uma forma de nós repensarmos até as formas como o ensino é proporcionado, as nossas ligações aos contextos e a redução dos custos efetivos através das tecnologias, por exemplo. Como é que nós podemos utilizar os recursos que temos ao nosso dispor de forma a conseguir encontrar modelos e práticas que sejam úteis para as populações nas circunstâncias em que elas estão. Sem dúvida. Portanto, esta disseminação de boas práticas também parece ser fundamental quando falamos no papel das universidades enquanto dinamizadoras das regiões, e foi isso que tentamos fazer aqui ao longo desta nossa hora e meia de conversa. É claro que mais exemplos existem noutras universidades, nestas também que estiveram aqui presentes. Muito obrigada por isso, por terem estado connosco em nome das parcerias da sociedade civil. Nós voltamos amanhã para falar sobre alimentos transgénicos. Afinal, que perigo representam ou que oportunidade para matar a fome a muitas pessoas um pouco por todo o mundo. Tudo isto num programa que vai contar, como sempre, com a participação dos nossos parceiros e consigo, às 2 da tarde, encontro marcado. Até já. Thank you.